Fala galera, beleza? João aqui. E bom pessoal, na aula de hoje a gente vai estar criando aí, aprendendo a criar um fluxo de agente de IA, usando o Ollama, No YouTube aí tem muitos vídeos do pessoal ensinando a utilizar o ChatGPT, utilizar outras LLMs, de IA. Uma delas é o Ollama, Ele é uma IA gratuita que você pode estar baixando aí no teu computador, tanto para Windows quanto para Linux, Você pode rodar em Docker. Então tem os modelos gratuitos lá, Praticamente todos os modelos gratuitos lá. Tem o Vision também, é o tipo de Vision, que ele consegue estar lendo as informações da imagem, e tem os modelos que usam as ferramentas e outras que são para chat, Então vamos lá, pessoal. Se você está assistindo esse vídeo aqui, você deve ter assistido já a aula onde a gente aprende, a instalar o Ollama em Docker. Então aqui eu estou utilizando no Windows o Docker, e aí eu já instalei essas stacks aqui. Eu mostrei para vocês como é que instala, tá bom? Então a gente vai estar seguindo com essa aula hoje. Então você tem que assistir cada aula, que tá aí no canal, para membros, para você conseguir chegar no ponto onde a gente está hoje, que é com o N8N rodando, em Docker, a Evolution para a gente utilizar mais lá na frente, o Ollama, Postgres, o Redis. Então vocês instalam essas stacks, Para hoje a gente vai estar utilizando o Postgres, vai estar utilizando o N8N, o Ollama e o Redis. Aqui no N8N eu vou criar aqui, clicar em Create Workflow para criar um workflow novo, E aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou dar o nome dele aqui de Flow básico. Caso for Flow simples, Vou deixar Flow simples. Onde tem aqui para adicionar uma primeira etapa, um primeiro node, você vai clicar. E aí eu vou fazer o seguinte: o primeiro node que a gente vai estar colocando aqui é um node de on-chat message, É um node de mensagem, de chat. Então, se eu clicar em teste chat, ele vai abrir essa caixinha aqui para mim do chat. Então, se eu mandar, por exemplo, um olá e dar um enter, ele vai rodar esse fluxo, E aí ele me trouxe aqui, clicando duas vezes aqui no Node, Ele me traz aqui as informações. Então ele traz o ID da sessão, me traz o tipo de ação e a mensagem do chat. A partir daqui, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou clicar nesse mais aqui, E aí agora, pessoal, a gente vai estar clicando nessa primeira opção aqui de AI, de agente de IA. Clicando nele vai te dar várias outras opções, mas o que importa pra gente por enquanto é esse AI agente. Então você vai clicar, depois que você clicar, ele vai ter alguns parâmetros aqui para você estar definindo, tá bom? Primeiramente, eu não vou mexer nessa parte de conectar, até porque ele já puxa, se a gente utilizar o Node de chat, ele já puxa automaticamente o campo da mensagem que a gente digitou, Beleza. Próxima etapa aqui onde tem Options, você vai clicar em Add Options e vamos fazer o seguinte, vamos passar um System Message aqui, É basicamente um prompt que a gente vai passar para o nosso assistente de IA para dizer as funcionalidades que ele vai fazer, que ele tem, qual é o objetivo, o que ele é, se a gente vai passar um nome para ele. O nome, eu vou passar o prompt bem simples, que eu vou dizer que o nome do meu agente é Cloud. Pronto, eu defini um prompt bem simples, Eu disse que ele é um agente de IA especialista em financeiro, disse que o nome dele é Cloud, e eu pedi para ele ser sempre cordial com os usuários. Para ser mais ainda um pouco mais específico, eu vou pedir para ele sempre retorne. Pronto, eu pedi para ele sempre responder os usuários utilizando o idioma de português do Brasil, que às vezes pode ser que ele responda em inglês, então é bom deixar sempre explícito aqui. No caso, esse prompt ele é bem simples, eu não estou passando parâmetros no quesito com variáveis, prompt muito elaborado, bem simples mesmo, só para a gente estar criando esse fluxo. E agora, pessoal, é o seguinte, a gente tem outros parâmetros aqui também, então a gente pode definir quantas interações máximas pode ter, se ele vai automaticamente processar imagens binárias, Enfim. No caso, eu vou utilizar apenas essa parte do System Message, então a gente pode fechar aqui. E agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, onde tem Chat Model, você pode clicar em mais, e aí ele vai te abrir aqui as opções que ele tem de integração. Então ele se integra com o Azure, com o DeepSeek, com o Gemini, com o Grok, com o Ollama, enfim, com vários, Então, o nosso foco hoje é na Ollama. Então, a gente vamos clicar em Ollama. Aqui, em credenciais, você vai ter que criar suas credenciais. Então, na aula eu já mostrei para vocês, na aula onde a gente baixa e instala, eu já mostrei para vocês. E aí, a gente vai estar criando esse fluxo aqui agora. Eu já conectei a conta. E aqui, quando a gente seleciona a conta, em Model, a gente pode selecionar o modelo que a gente quer utilizar. No caso, eu só tenho um modelo baixado, que é esse Gemma 3, Então, eu vou deixar ele selecionado. E aqui em Options do modelo, eu posso passar alguns parâmetros, Eu posso passar um 100.tp
Temperature, né, que é uma temperatura ali que ele vai estar utilizando como base para responder. Então, quanto menos a temperatura for, menos preciso e mais criativo ele é, e quanto maior a temperatura, mais preciso ele é e menos criativo ele é, né? Então vai depender do que você quer fazer aí, de qual fluxo, né, qual prompt que você quer passar para o seu agente e a forma como ele vai dar o retorno, né? Então eu vou passar aqui um 0,6. Eu posso também aqui, pessoal, adicionar, passar quantos tokens máximo ele vai gerar. Então eu posso botar aqui, sei lá, 400 tokens, né? Eu acho que é isso, pessoal. A gente pode adicionar mais outras informações, mas o que eu preciso por enquanto é só isso. Beleza, posso fechar. Eu vou deixar aqui pro lado, ó. E aí, pessoal, tem outra parte agora. O nosso agente, do jeito que ele tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou vou limpar a sessão, vou redefinir aqui e vou mandar um olá, por exemplo, né? Olá, ele vai rodar e aí é o seguinte, o que vai acontecer? Ele vai me dar um retorno, vamos ver o que ele vai dar o retorno aqui pra gente. Como é um IA que tá local, né, gente? Pode demorar um pouquinho aí, né? Até porque ele vai consumir do processo do seu computador. Então, se o seu computador não for muito bom, na verdade, se ele não tiver um pouquinho mais de recurso que ele precisa, ele vai demorar bastante para dar retorno, entendeu? Então, por isso que muitas vezes as pessoas utilizam o ChatGPT, o Grok, porque são IAs que não estão rodando local e não consomem do computador aquilo que uma IA local vai consumir. Ó, ele deu um retorno aqui para mim, né? Olá, é um prazer falar com você. Como posso te ajudar hoje? Tem alguma dúvida sobre finanças, investimento ou preciso de alguma informação específica? Nesse caso, ele me respondeu, né, da forma que eu pedi. Eu disse que ele é um agente de IA. Disse que eu pedi para ele responder em português, né, para ser sempre cordial. Beleza, só que eu vou falar o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, ó, meu nome é João Vitor. Mandei para ele e aí ele falou o seguinte: olá, João Vitor. É um prazer imenso te conhecer. Eu sou o Cláudio, sou agente de IA especialista em finanças. Só que aí eu vou fazer o seguinte: qual é o meu nome? Ó, no caso, pessoal, o que aconteceu aqui, tá? Eu falei meu nome na mesma conversa, na mesma sessão. Eu falei meu nome, ele reconheceu meu nome, falou que o nome dele é Cláudio. E logo em seguida, eu mandei outra mensagem perguntando qual é o meu nome. E aí ele falou que, como ele é um agente de IA, ele não tem como saber o meu nome, sendo que eu passei na mensagem acima, entendeu? Então, o nosso fluxo aqui de agente de IA, ele tá com um grave erro, né? Que é não lembrar do que a gente tá conversando. Então, por exemplo, se você quiser que a IA faça perguntas para o usuário e depois ele armazene essas informações que o usuário passou em algum local, ele não vai conseguir, porque na próxima mensagem que o usuário enviar, ele já vai não conseguir lembrar mais as informações. E o ponto mais importante é que você tem que adicionar uma memória para o teu agente de IA. Então aqui na opção do meio, Memory, né, a gente pode estar clicando, ó, ele vai te dar algumas opções de memórias que a gente pode estar utilizando. Eu tenho uma memória simples daqui do próprio N8N, que ele disponibiliza, porém a gente tem a possibilidade de utilizar o MongoDB como memória, pode utilizar o Postgres como memória, usar o Redis como memória e outras tools, né, outras ferramentas aqui como memória. No caso, eu vou utilizar aqui, pessoal, por enquanto, o Simple Memory, né, que é uma memória simples do próprio N8N. Então, se você não tem aí uma máquina potente para rodar o Redis, que até porque eu não acredito que o Redis seja tão pesado, é leve, mas vamos rodar com o Simple Memory aqui, né, para a gente estar aprendendo a mexer. E aqui, adicionando o Simple Memory, automaticamente ele pede aqui uma session key, né? Uma key da sessão para cada conversa. Então, para cada conversa, eu vou ter uma key, uma sessão específica que ele vai ficar armazenando todas as conversas naquela sessão. Então, aqui eu digo também a largura, né? No caso, o tamanho do contexto que ele vai armazenar as informações, né? A janela de contexto que ele vai armazenar. Eu vou deixar padrão 5 aqui. Então, a partir desse momento, ó, se eu fazer o seguinte, eu vou limpar essa execução, vou limpar tudo aqui. E aí eu vou mandar um olá novamente. Mandei um olá, ele respondeu, né? E aí eu vou falar meu nome aqui agora. Ó, perguntei que eu disse que meu nome é João Vitor, perguntei qual é o nome dele. Então ele me deu o retorno aqui, ó, do nome dele. E aí agora eu vou perguntar qual é o meu nome. Provavelmente ele vai lembrar, até porque a gente adicionou uma memória no nosso fluxo, né? No nosso agente. Perguntei qual é o meu nome. Então logo ele vai trazer aqui, né? Ele vai buscar no nosso contexto lá de conversa. E o meu nome é João Vitor. Então, seu nome é João Vitor, ótimo nome, por sinal. Então, ele consegue lembrar da nossa conversa. E aí, a partir desse momento, eu consigo ter um fluxo mais interessante, mais, de certa forma ali, que as informações elas persistem, né? Elas não somem do nada. Esse é um fluxo bem simples. A partir desse momento, você já pode fazer vários outros fluxos mais complexos, como, por exemplo, a gente pode melhorar esse agente aqui, né, de IA.
de financeiro, onde a gente consiga armazenar informações em uma planilha, em um banco de dados, em consultar questão de quanto eu tenho de despesas, né, de renda, enfim. A gente pode melhorar esse fluxo, é o que a gente vai fazer durante as próximas aulas futuras, né, mexendo com IA, para você conseguir criar um agente de IA para financeiro, tá bom? Então é isso, pessoal, essa aula de hoje, né? Se você quiser colocar esse fluxo aqui em produção, você deixa ele ativo, né? Dá um go it aqui, e aqui onde tem o chat message, você clica 2 vezes, clica aqui, ó, se você quiser deixar para público, né? Então você pode vir aqui, ó, marcar para público, copia esse link, e aí eu posso até entrar nesse link aqui, ó, ele vai carregar aqui, ó, definir público aqui, né? Aí eu tive que salvar aqui, eu não tinha salvo, então vou colar aqui novamente, ele vai carregar meu fluxo. Não alterei nada, né? Apenas coloquei aqui, mandar um olá, dar um enter. E aí a partir desse momento a IA já está funcionando, né? O meu agente de IA já está rodando, ó, do jeito que a gente tinha configurado perfeitamente, tá bom? Então é isso, pessoal, até breve, até o próximo vídeo e tchau!